Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia Loy. Para quem é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma bolsa com um ponto lindo, maravilhoso. Ele imita o tricô. Quem não conhece, passa despercebido, vai achar que é um tricô, tá? Para essa bolsa, eu fiz duas versões dela, tá? Eu fiz ela um pouquinho menor, tá? Aí eu coloquei alça de material sintético com corrente, coloquei um detalhe aqui, tá? A outra versão, o mesmo ponto, o mesmo jeito de fazer, eu coloquei uma aba de sintético também e a alça sintética, tá? Todo esse material você encontra na minha loja online, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Utilizei para essa bolsa o fio de polipropileno de 3 milímetros, também você encontra na loja. Mas eu quero deixar bem claro que você pode usar o fio que você quiser. Polipropileno, fio de malha, barbante, fio de poliéster, o que você quiser. Esse ponto ele é muito versátil, dá para fazer várias coisas, vários tipos de peças, vamos dizer assim, dá para fazer jogo americano. Bom, enfim, durante a aula eu vou falando para vocês, tá? Queria só fazer uma consideração em relação a este fio, tá? Que eu tenho na loja, que é o de polipropileno, que é um fio náutico, né? A maioria conhece como fio náutico. Ele é de 3 milímetros. O rolo, ele vem meio quilo, mas o rendimento dele é fantástico. Ele tem 420 metros. Para você ter uma ideia, nessa bolsa aqui, eu devo ter utilizado umas 200 gramas, mais ou menos. Então, dá para fazer até menos, viu, gente? Até menos, porque dá para fazer, pela quantidade do que ficou, dá para fazer desse tamanho 2 a 3 bolsas, dependendo da tensão, dependendo do padrão do ponto, tá? Então, vamos lá para a aula. O material que eu usei para essa bolsa, o fio que eu usei, é um fio de polipropileno de 3 milímetros. Esse fio você encontra na minha loja, tá? Assim como os acessórios também, eu vou deixar na descrição. Mas você pode usar o fio da sua preferência. Pode ser fio de malha, um fio de polipropileno mais largo, um fio de poliéster, barbante, o fio que você quiser. A única coisa é que para o fio que você for usar, você tem que ter uma agulha compatível a ele, né? Para esse daqui, eu usei a de 4,5 para começar o trabalho e a de 4. A de 4,5 para fazer as correntinhas. Por quê? Porque nós vamos fazer esse trabalho todo na horizontal, para depois dobrá-lo na vertical. Assim, olha. Você faz o número de correntinhas na horizontal. E quando você dobra, você tem a altura da bolsa que você quer, tá? Então, essa minha bolsa aqui, ela tem 16 de altura por 25 de largura. Se você quiser maior, você vai ter que colocar mais correntinhas e aumentar. E se quiser menor, também diminuir, tá? Então, agora vamos fazer que você vai entender direitinho o que eu tô falando. Por que que eu começo com... por que que eu começo com um número maior? Porque quando você começa a fazer a correntinha num trabalho, a tendência dele é encolher um pouquinho. Então, se eu fizer com o mesmo número que eu vou tecer o meu trabalho, o que que vai acontecer? Aqui no começo, ela vai ficar mais estreita e aqui mais larga. Desse jeito, não. Ela fica igualzinha, tanto no começo como no fim. Dá para perceber? Olha, tanto no começo como no fim, ela tá igual. Então, a gente sempre começa com uma agulha maior, principalmente quem tem o ponto muito apertado, tá? Então, vamos começar com a nossa correntinha. Eu faço o laço, uma laçada,
essa primeira correntinha eu uso, tá? Eu conto como ponto, então eu não aperto. Procurem não apertar as correntinhas, senão vai dificultar o trabalho, porque esse ponto ele é muito fácil de fazer, mas se o ponto tiver apertado, vai dar um pouquinho de trabalho. E aí você vai fazendo o número de correntinhas, vai fazendo as correntinhas que quiser, né? Só você tem que ter o cuidado de contar. Quando todo trabalho linear, ele precisa, de vez em quando, você parar e contar os pontos para não ter o problema de você comer ponto, aumentar ponto, tá? Então, você vai fazendo a correntinha, eu não vou fazer muito aqui. Quando chegar aqui, você vai fazendo, dá uma esticadinha nela e dobra assim, olha. Dobrou para ver se chegou na altura que você quer da sua bolsa. Lembrando que depois disso, ela ainda tem mais uns 2 ou 3 centímetros pro acabamento, pra bordinha dela, tá? Então, sempre você faz um pouquinho, você faz o teu tamanho, estica um pouquinho, porque sempre na primeira carreira ele cede. Quando chegar na altura desejada, aí você já começa a fazer o trabalho. Aqui, vamos supor que você tenha feito 50 correntes. Nessa minha aqui, eu coloquei 60. Então, você sempre coloca o número de corrente mais uma, tá? Que é da virada, que é a correntinha do lateral. Aí, nesse momento, você já troca para uma agulha menor. E nós vamos trabalhar aqui. Essa primeira corrente é o seguinte, nós temos aqui a frente dela, nós viramos, e aí quando você vira, você tem a primeira argolinha de cima, a do meio e a de baixo. Nós vamos trabalhar sempre neste gominho do meio, tá? Então, virou aqui é minha primeira correntinha, eu já introduzo aqui no primeiro gominho, por isso que o ponto, a correntinha não pode estar apertada. E quando eu faço o trabalho, eu sempre estico para ela ficar na altura e os pontos ficarem todos uniformes, porque se você não esticar, ele começa a encolher. Então, a laçada que tá aqui na agulha, você deixa ela nem muito larga e nem muito apertada, ela tem que correr aqui. Aí, introduz na argolinha do meio, puxa o fio, segura que tá aqui e estica que tá na agulha, tá vendo? Aí ela vai ficando, os pontos vão ficando todos do mesmo tamanho. E vai fazendo. Eu não contei as correntinhas que eu fiz, mas quando chegar lá no final, eu já conto com vocês, para vocês verem como é fácil para não se perder, tá? E vai fazendo até os pontos baixos, é só ponto baixo, tá, gente? Ponto baixo até o final. Lembra, e sempre arrumando a peça, tá? Sempre arrumando a peça. Esse ponto, essa trama, ela fica muito bonita porque ela parece o ponto meia do tricô. E aí, vocês têm uma infinidade de trabalhos para fazer. Dá para fazer bolsa, dá para fazer jogo americano com esse ponto, que fica muito bonito. Sempre fazendo aqui até o final. Não apertando o ponto, tá? A agulha, como eu falei, gente, depende do fio que você vai usar, depende da tensão do seu ponto. Eu sempre falo que é bom, antes de começar um trabalho, fazer um teste, tá? Se o ponto começa a ficar muito apertado, significa que a agulha tem que ser maior. Se o ponto ficar muito largo, a agulha tem que ser menor. Então, a agulha tem que estar sempre compatível com o fio e com a tensão do seu ponto. Olha aqui, eu tô aqui, cheguei aqui na minha penúltima, porque lembra que eu falei que eu ia usar aquela outra correntinha, a primeira correntinha? Então, na primeira correntinha, eu já faço
o meu último ponto baixo e dou uma ajustadinha aqui nela, tá? Ajusto ela pra ficar firme. Agora, eu vou contar quantos pontos eu tenho. Então, eu sempre olho aqui por este Vzinho de cima. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu tenho 21 pontos. Toda virada nós vamos ter que fazer uma correntinha de subida. Para quê? Para que o trabalho, ele fique retinho. E essa virada que eu vou ensinar para vocês, ela dá um acabamento muito bonito aqui. Olha como é que ele fica certinho, tá? Então, vamos lá. Então, como é que é essa virada? Eu tô com a minha agulha, eu tô com o meu trabalho aqui. Eu viro o trabalho pra cá. O fio que tá do novelo, ele tá na frente do trabalho. A agulha passa por trás dele e eu passo uma correntinha. Essa correntinha não é contada como ponto, tá, gente? Não é contada como ponto. Agora, nós vamos trabalhar nesses gominhos aqui de trás, tá vendo? Onde foi a laçada do meu ponto baixo. Olhando por cima, eu tenho os Vzinhos. Eu vou sempre pegar aqui nessas bolotinhas de trás. Se você fizer o ponto apertado, ele vai dificultar. Então, eu tô aqui, olha, presta atenção. Eu tô aqui com a minha correntinha, eu já venho aqui no próximo gominho. A correntinha eu não conto como ponto. Introduzo a agulha nele, subo e estico o meu fio, para ele não ficar apertado, e faço um ponto baixo. Vou no próximo gominho. Se ficar difícil, tem duas opções. Ou você dá uma dobradinha aqui nele e introduz a agulha, puxa, e levanta e faz o ponto baixo. Ou você vira a agulha aqui, o gancho para baixo. Com o gancho para baixo, você encaixa naquela argolinha, vira a agulha, laça o fio e faz um ponto baixo. Às vezes, essa maneira é até mais fácil, mais simples de fazer. Virou o gancho, passou aqui por baixo da argolinha, laçou o fio, subiu e vem, tá? Ó, só cuidado para não fazer isso aqui. Olha, não é. Se você colocar a agulha aqui por cima, não dá certo. Por quê? Quando você coloca a agulha por cima e laça o fio, ele torce. Aí não vai dar o mesmo efeito neste caso. Não é que não tá certo, é que não vai dar o mesmo efeito do trabalho, da trama. Então, você tem que colocar a agulha por cima dele, desculpa, por baixo aqui e puxar, tá? Vou de novo, ó. A agulha aqui, eu engato aqui, ó, por baixo, viro e laço o fio. Ou então, daquele jeito que nós estávamos fazendo, tentar colocar aqui, ele fica mais difícil. Aí, você vai descobrir qual é a maneira melhor para estar trabalhando esse ponto, tá? Então, existem os dois jeitos. Ou coloca aqui, ficou difícil, tá difícil de pescar esse fio, virou a agulha para cá, colocou e puxa. E vai o trabalho todinho até o final assim. Quando chegar lá no final, tem um segredinho, tá? Então, eu tenho que ter sempre meus 21 pontos para não diminuir ou aumentar o trabalho. Se eu comer o último ponto lá embaixo, no final, meu trabalho começa
a ficar torto, tá? Então, vamos lá, tô chegando lá. Essa bolsa, ela é uma delícia de fazer. Essa trama, ela é muito gostosa de fazer. Ela demora um pouquinho, não é tão rápida como as outras, por conta disso. Principalmente se você apertar, tá vendo? Como os de baixo não estavam apertados, eu estou fazendo normal, como aquele outro. Olha aqui. E cuidado para não pegar a alcinha de trás, tá? Aqui eu tenho o meu último ponto aqui. Bom, aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui aparece como se fosse aquela última argolinha. Mas se eu terminar ela aqui, ela vai começar a ficar torta. Então, é onde eu vou contar quantos pontos eu tenho aqui. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Falta um. Aonde que eu coloco o 21º? Aqui, ó. No meu último aqui, que foi aonde eu levantei aquela correntinha, tá? Então, eu coloco ele aqui, subo. Agora, de novo, ó. Tô aqui com o trabalho, eu viro com o fio aqui pra frente, faço uma correntinha e já pego no primeiro nozinho aqui, tá? Já pego no... Ó, cuidado pra não pegar duas argolinhas, é uma só. E sigo o trabalho. O trabalho, ele é só isso, gente. Frente e verso é a mesma coisa. Só que única coisa que vocês têm que observar é realmente o acabamento, tá? Olha aqui, ficou difícil. Então, eu venho com a minha agulha aqui por baixo e puxo aqui. Sempre deixando ele frouxinho. Tá difícil aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu tô apertando ele. Então, seguro o que tá aqui na agulha e estico. E aí, eles vão ficando todos do mesmo tamanho. E vou de novo ali, na minha argolinha. Faço. Vou na argolinha. E vou fazer de novo. Tá? Aqui. Vou fazendo até o final para fazer novamente aquela passagem do final para vocês entenderem direitinho, porque o segredo ele está no começo, que é a correntinha, e nas laterais, tá? E vou fazendo o meu trabalho. Quantas carreiras eu tenho que fazer? Aí você que vai ver também a largura que você quer da sua bolsa. Então, por exemplo, deixa eu terminar aqui, ó. Terminar aqui, que daí a gente já... eu já explico. Tem um ou outro que acaba ficando apertadinho, mas aí é só colocar a agulha aqui e vai. Tá? Estamos chegando lá. Aonde que eu tô pegando? Quando eu faço isso aqui, gente, quando eu dou essa laçada aqui, ó, é nessa laçadinha, onde ela torceu, é que eu pego atrás, tá? Então, aqui. Onde ele abraça o fio. Aqui. Pronto. Mas, não esquecendo, eu tenho esse final aqui. Aonde que eu coloco o meu fio? Nesse final, a partir da segunda carreira, é legal você pegar sempre esses dois, tá? Porque ele dá mais firmeza. Então, aqui, ó, não me aparece o gominho. O gominho seria esse aqui. Mas, para ele dar uma firmeza maior, eu pego esse e o que tá atrás, eu pego dois.
tá? Então, a partir da segunda carreira, você sempre pega as duas e ele vai ficando retinho. De novo, aqui, ó. Ou você pode fazer isso aqui também, ó. Ele tá aqui, né? Aqui e aqui. Você também pode pegar nesse aqui de baixo, tá vendo? Nos dois aqui de baixo, que fica até mais bonito. Ele tá aqui, ó, tá? A argolinha, você pega aqui, como se fosse um ponto centrado. E vem e sobe. Aí, ó, tá vendo? Vira o trabalho com o fio na frente, a agulha passa por trás dele, faz uma correntinha. E segue o baile. Sempre fazendo aqui naquela alcinha de trás, tá? Então, o que eu tava falando pra vocês, quantas carreiras? Aí vai depender. Então, vamos supor, aqui, eu dobrando, ela é a altura da bolsa. Conforme você vai fazendo, vai dando a largura. Nesta minha aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 46 carreiras, porque aqui cada gominho aqui, ó, tá vendo que ele forma? São duas carreiras. Esse gominho aqui tem a primeira, a da frente e a de trás. A da frente e de trás. Então, aqui eu fiz 46 carreiras para me dar essa largura de 23 centímetros. Aí, você vai crescendo aqui de acordo com a largura que você quer, tá? E de acordo, e o número de correntinhas é o comprimento da bolsa, tá bom? Só vou fazer mais esta daqui e eu já vou passar para outra para mostrar como que é o fechamento, porque esse ponto aqui, ele não tem segredo, é só isso, é o que eu falei, o segredo dele é o começo, as laterais, o começo e o final, tá? Então, coloca aqui na argolinha, puxa, ponto baixo. Vai e ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Ficou difícil, vira a agulha e pega ela aqui, tá? Fazendo ela até o final, terminei essa carreira com vocês. Cheguei aqui no final, aí o que eu falei, quando você pode pegar já direto aqui, não tem esse Vzinho aqui, já coloca o fio aqui, pegando as duas, faz um ponto baixo e vira o trabalho com a agulha pra cá e começa tudo novamente. Então, olha como é que fica. Cada carreira que você faz, aquele detalhe do ponto meia do tricô, parecido com o ponto meia, ele vai ficando dos dois lados, tá vendo? De um lado, quando eu fiz aquele outro lado, aqui parece o tricô. E do outro lado, o ponto meia, até parece aquele ponto de barra, né? Um do tricô, tá? Então, é isso. Agora, eu já vou passar, eu acho que não ficou dúvida, né, gente? Mas se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Agora, depois que você atingiu todo o trabalho, nós vamos pro fechamento. Como que é o fechamento? Olha, cheguei aqui no final do meu trabalho, tá? Cheguei aqui no final. Eu viro eu faço uma correntinha só aqui, tá? E vou ver aonde que é o avesso, qual é o lado que eu quero do avesso. Bom, como ele ficou um detalhe bem bonitinho aqui, tá vendo? Eu escolho qual é o lado que eu quero. Pra mim, esse daqui é o avesso. Tá vendo que tem essas duas coisinhas? E aqui
que tá mais bonitinho, até parecendo um detalhe de ponto caranguejo, ele é o direito. Aí, o que eu faço? Eu vou costurar a minha bolsa do lado do avesso. Então, eu dobro do lado do avesso, tá? Dobrei do lado do avesso. E vou fechar com pontos baixos também. Como que eu fecho com ponto baixo? Eu venho aqui, acerto ela direitinho. Se é até melhor colocar um marcador aqui para segurar. Coloco o marcador para segurar aqui, para não ter perigo. Mas como ela tá com os números contadinhos e você fizer, se você fez ela sem nenhum erro, não tem como dar errado, tá? Coloquei aqui. Aí, eu venho, dobro direitinho. Tá vendo que eu tenho as minhas correntinhas iguais de um lado e do outro, tá? Então, o que que você vai fazer? Ajeitou bonitinho, vem aqui, pega na primeira e puxa esse fio que tá lá aqui, tá? Agora, você vai ver aqui, juntando, eu tenho um Vzinho de cada lado, tá? Um Vzinho de cada lado. Eu coloco a minha agulha, tá aqui, o primeiro, eu já fecho ele aqui, só pra prender, com ponto, aqui é o ponto baixíssimo, só no primeiro. Aí, eu trabalho o seguinte, eu tenho o Vzinho daqui, a parte de fora desse Vzinho, a alcinha de fora, com a alcinha de fora do outro lado. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Pode fechar com ponto baixíssimo? Pode. Mas eu faço esse daqui, neste caso, para formar uma profundidade. Quando a gente virar pro lado direito, você vai ver. Quando o fio é mais largo, ele é mais grosso, a profundidade fica maior. Nesse caso, o meu fio é fino, a profundidade vai ficar um pouquinho menor, tá? Então, olha, de novo, eu vou na minha argolinha, na alcinha de fora, com a alcinha de fora da do outro lado. Puxo, ponto baixo. Tá? De novo, alcinha de fora daqui, com alcinha de fora. Gente, só toma cuidado para não fazer 2 vezes no mesmo lugar, senão não vai dar certo, tá? Então, presta atenção aqui. Eu fiz aqui, essas duas. Agora, eu venho para essas duas de cá. Então, é sempre a de fora com a de fora. E ponto baixo. Até o final. Fora, fora. Fora, fora. E vai até o final fazendo isso. Quando a gente virar do lado direito, você vai ver que bacana que fica o desenho dela. E fica perfeito esse fechamento. Tá? Chegar até lá embaixo, aí eu já volto aqui com vocês. Peraí. Ó, vem pra de fora, tá? Pra poder fazer um desenho bacana. De fora e a de fora. Pronto, cheguei aqui no final, tá vendo? Aí, eu tenho ainda aqui essa e esta daqui. Aí, sobre essa última aqui, também já faço o meu último ponto baixo e fecho. Eu sempre aqui no último dou uma correntinha para ele ficar mais firme, tá? Fechei aqui. Depois, esse fio, a gente vai arrematar todinho ele. Agora, é uma dica, tá? Antes de você cortar esse fio, é que o meu já estava cortado. Vocês viram que eu terminei a bolsa, não cortei fio nenhum e já fiz a costura de um lado. Então, antes de você cortar esse fio, é legal vocês virarem a bolsa pro lado direito,
tá? Vê se ficou tudo certinho. Arruma ela direitinho. Aquele ponto também, o ponto baixo do fechamento, não aperta também ele pra ele não repuxar. Olha aqui, ele ficou esse fechamento aqui. Então, ele dá essa profundidade aqui. No fio pequeno não dá pra ver muito, mas ele dá uma profundidade aqui na bolsa. Aí, você ajeita direitinho aqui essa parte, tá? E fica assim, tá? Ó, tá bem bacana. Agora, como nós... uma outra dica, tá? Como nós fizemos de cima para baixo, agora, desse outro lado aqui, o que eu faço? Desse outro lado, você ajeita direitinho e começa a costurar, a fechar a bolsa, ajeita aqui, põe um marcador, para não ter problema. Todos esses fiozinhos serão arrematados depois. Ajeitou direitinho? Aí, você começa a costurar daqui de baixo para cima. Por quê? Porque quando chegar aqui em cima, a gente não vai cortar o fio. Nós vamos virar a bolsa do lado direito e começar a fazer o acabamento aqui de cima, tá? Então, aqui, eu já tô com o fio aqui cortado. Eu arrumo ela direitinho, certo? Venho aqui no primeiro ponto. Gente, o fio de polipropileno, ele sempre dá uma queimada nele com isqueiro, com fósforo e com a parte azul, tá? Porque ele desfia. Então, sempre dá uma queimadinha, porque senão ele começa a desfiar. E aí, eu venho aqui, nessas duas, logo no início eu pego as duas. E as duas aqui de baixo. Coloco meu fio, deixo um espacinho, fecho com ponto baixo. E vou de novo naquele esquema, tá? Tá vendo que tem? Eu junto aqui as correntinhas, ao lado de fora com o lado de fora. Faço ponto baixo, sem apertar, para não repuxar o trabalho. E vou fazendo o trabalho aqui, de baixo para cima, até chegar lá no meu último ponto, e aí nós já vamos fazer o acabamento da bolsa, tá? Bem aí. Cheguei aqui no final. Para não ficar esse buraquinho aqui, eu ainda fecho aqui a última, tá? Para deixar ele bem retinho. Fecho com ponto baixo. Aí, eu estico meu fio, viro a bolsa pro direito. Ajeito ela direitinho, ver se não tá com nenhum defeito antes de começar a arrematar. Porque a pior coisa que tem é quando você arremata e você vê um defeito, né? Olha aqui, gente, a profundidade que eu falei, tá? Olha como é que fica. Os dois lados. Tá? Ficou assim. Agora, para fazer o acabamento aqui, nem dessa minha vinho, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras de ponto, uma carreira de ponto baixo, contornando ela inteirinha, e depois eu fiz uma, duas, quatro carreiras de ponto baixíssimo, para dar esse acabamento, tá? Se você não quiser achar que esse acabamento aqui tá bom, você já pode terminar a bolsa, tá? Ela fica com esse acabamento. Se você for colocar uma aba de couro, aí eu acho que não tem necessidade de fazer esse acabamento.
Mas se você quiser fazer, é assim, olha. Essa primeira carreira, nós vamos fazer com... tudo na circular, tá? No espiral, não precisa fazer fechamento nenhum. Eu tô aqui, e aí eu vou em cada espacinho aqui, ó, dele, eu faço ponto baixo. Aqui, nesse buraquinho, eu vou procurando os meus espaços e vou fazendo, ó, aqui nesse próximo, e vou fazendo ponto baixo, marca, coloca o marcador também aqui para saber que foi aqui que começou, tá? E olha, tem um aqui, tem outro aqui, em cada gominho eu vou fazendo um ponto baixo, a volta toda. Ah, uma dica, o ponto baixíssimo, ele tem uma tendência a ficar mais apertado. Então, se você quiser, no ponto baixíssimo, usar a agulha 4,5, também pode, tá? Outra dica, eu não gosto desse ponto baixo. Quer fazer o fechamento direto com o ponto baixíssimo? Também dá. Opa, desculpa aqui. Também dá, é só você vir aqui nessas alcinhas aqui de trás e já vai fazendo o ponto, aqui tá ruim, né, de ver, né, ponto baixíssimo. Ou você faz com ponto baixo, ou já começa com ponto baixíssimo, aí pode até já mudar de agulha, para ele não ficar apertado, tá? Aí também vai de gosto de vocês. Aí você vem aqui, olha, e vem nas argolinhas, tá vendo? Argolinha aqui, e puxa um ponto baixíssimo. Ó, em cada argolinha, e vai fazendo um ponto baixíssimo. Isso se você não quiser fazer a primeira carreira com ponto baixo. Aí você vai procurando aqui, ó, e vai fazendo a volta toda com ponto baixíssimo. Depois, na outra carreira, vai fazer o ponto baixíssimo também, mas sempre pegando nessa alcinha aqui de trás, tá? Eu vou fazer essa volta todinha aqui com ponto baixíssimo. Olha, tá vendo? Procura aqui, baixíssimo. Eita, tá ruim aqui. Aqui. Baixíssimo. Tá? Fazendo a volta toda com ponto baixíssimo, e quando chegar ali, eu já mostro como é que faz a outra carreira. Faz com ponto baixíssimo, e vai indo, tá vendo? Como é que ele vai ficando? Arrumei aqui a câmera pra ele ficar bem bonitinho, então, gente, aqui, ó. Você põe no primeiro buraquinho, vem, puxa com baixíssimo, sem apertar, tá? Vem no outro buraquinho, puxa com baixíssimo, vem e puxa com baixíssimo. E aí, vai a volta toda, e ele vai dando... Eu até prefiro o ponto baixíssimo do que fazer um ponto, que nem essa daqui que eu fiz, olha. Aqui, eu fiz toda com ponto baixo, eu acho que ela marca um pouquinho, mas aí também é de gosto, tá? Se der pra, nesse acabamento que nós fizemos, como ele tá bem arrumadinho aqui, bem bonitinho, você consegue fazer o ponto baixíssimo sem problema nenhum. Só colocar aqui e vem, puxa, tá? E vai em cada gominho fazendo a volta todinha, tá? Eu acho que agora ficou melhor, né? Aumentei aqui a câmera que tava, ó. E sem apertar o ponto, tá? Essa parte aqui de trás, ela vai esconder, porque nós vamos fazer mais 2 ou 3 carreiras. Aí também é de gosto de vocês, tá?
Como eu falei, se você for fazer uma aba, colocar a aba de couro, nem precisa fazer esse acabamento. Você vai colocar a aba de couro aqui, você já coloca, posiciona ela bem aqui rente e costura, tá? E ela vai ficando assim, bonita, né? Adoro esse ponto, gente. Ele fica maravilhoso, até para um jogo americano, ele fica muito bacana. Então, vamos lá, vamos terminar essa parte aqui. Eu só quero voltar com vocês para mostrar como que é a segunda carreira, para dar um efeito bacana. Aí também tem um detalhe, aí vocês vão vendo aonde que vocês querem colocar esse ponto, se é mais para cima ou mais para baixo, para ele ficar bem certinho aqui, tá? Ele tem que ficar bem certinho, ó. Soltar o fio. Já volto aí com vocês para finalizar a bolsa, tá? Pronto, cheguei aqui. Lembra que nós estamos fazendo um trabalho circular, né? Na última carreira, gente, na última carreira, vamos supor que essa aqui seria a sua terceira, quarta carreira, você já vai terminar. Como é que você fecha? Você vem, não faz esse último ponto aqui, tá? Fecha bem aqui em cima do outro para ele nivelar. Fechou aqui, corta o fio e faz o arremate. Agora, pra gente fazer aqui a segunda carreira, é assim, ó. Você segue, tem as duas, o Vzinho, né? E você trabalha só na alcinha de trás, também tudo com ponto baixo. E aí, você vai vendo, vai fazendo e o número de carreiras também aqui da borda fica a teu critério, tá? Ou duas, ou três, na minha eu coloquei 4. Aí, é o teu critério e do teu fio também, né? Porque se o fio for muito largo, também duas acho que já é o suficiente, tá? Acabamento. Olha aqui como é que ela fica legal, tá? No acabamento, aí você pode colocar a aba de couro, você pode colocar as argolas mosquetões com alça de corrente, com alça de sintética ou de couro legítimo, aí é tudo a teu critério. Forrar também fica a seu critério. A bolsa ela é bem fechadinha, mas para um acabamento melhor, é bom forrar. Essa bolsa aqui, para quem não tem muita facilidade em forrar, quando ela tá aberta, antes de fechar, você corta o tecido e já costura ele. Faz conta que tá aqui, tá? Você já costura ele aqui antes de fechar para arrematar a bolsa. Ou então, faz aquele forro normal, né? Que é o saquinho, coloco aqui, costura bem rentinho, ou se for colocar zíper também, ou aqueles fechinhos de imã, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Aqui, olha, tá vendo como esse fechamento, ele deu uma profundidade aqui. Esse meu outro lado, ele tá diferente, agora que eu percebi. Sabe por que que ele tá diferente? Por conta disso aqui, olha. Você precisa tomar muito cuidado na hora que você for encerrar a carreira. Então, o meu direito do trabalho, a gente sempre começa o trabalho com a correntinha, com esse fio pra cá, né? Você tem que observar o seguinte, nesse trabalho aqui, o meu direito eu faço com o fio pro meu lado esquerdo, tá? Então, como que você tem que terminar teu trabalho? Ele começou aqui com ponto baixo. Do outro lado, foi pego no gominho, por isso que formou aqui esse desenho. Aí, depois, ele voltou com ponto baixo. Também pegando no gominho de baixo, só que ele formou do outro lado. Então, na hora de terminar,
Você sempre termina com um ponto aqui, quer ver? Assim, olha. Ele tá um ponto baixo, um do lado esquerdo, o outro da frente, o de trás, o da frente termina com um da frente. Porque daí dá certinho, ele terminando com um da frente aqui, formando esse desenho aqui, ele fica certinho pra fechar, tá? Por isso que deu aquela diferençazinha no meu, do outro lado aqui. E também, você não pode apertar o ponto, tá? Eu até vou ver se foi essa diferença ou se foi que eu apertei o ponto. Mas a diferença foi no finalzinho, sim. Você tem que fechar de uma maneira que bata os dois aqui certinho, olha. Ele tem que ficar aqui igual e aqui igualzinho também, tá? Então, se eu fizer, vou fazer uma carreirinha aqui só pra mostrar. Então, eu fechei aqui. Fechei aqui com a minha corrente. São detalhes, gente, que se passa despercebido, é complicado. Aí, só na hora de fechar que você vai ver, e aí não vai descobrir o porquê, e exatamente é isso. Então, é legal. Deixa eu ver se for isso mesmo aqui. Volta aí. Gente, uma coisinha que passa despercebida, na hora que a bolsa tá pronta, ter que desmanchar, aí é complicado, né? Já tá arrematada, aí você vê esse defeito. Por isso que eu falo, tem que olhar bem na hora que fecha, antes de cortar o fio, pra não dar esse tipo de dor de cabeça. Deixa eu ver, acho que já é esse tamanho aqui que eu quis dizer, olha. Se eu comecei o meu direito aqui, eu tenho que terminar aqui. Aí, quando eu vou fechar para a costura, aqui, ó, veja que ela tá certinha aqui e ela tá certinha aqui. Deu para entender? Quando eu fechei, olha, ela tem que casar direitinho, tá vendo? Ela casa, ela fica de frente para frente. Se bem que eu vou fechar aqui no meu avesso, também vai estar de frente para frente. Eu vou fechar aqui no avesso, também vai estar de frente para frente. Quando não tava daquele jeito que eu terminei ali, o que que acontece? Você fecha aqui, olha, aqui tá certo, frente, frente. Aqui, ele já dá uma encurvadinha, tá vendo? No coisa, ele tem que ficar de frente, frente. Aqui, olha, o que que eu queria mostrar, ó. Deu pra sentir, pra perceber? Aqui ele tá em cima. E esse daqui, ele ficou meio que pra dentro. Foi o que aconteceu naquele meu outro. Ele ficou pra dentro e na hora de costurar, ele deu aquela diferença. Aqui, deste lado, ele tá certinho, olha. Frente, ó, bem certinho. Eu junto os dois, aí eu consigo pegar direitinho aqui e nesse daqui, tá? E nesse daqui, o que que aconteceu? Ele ficou, olha, ele tá meio que deitadinho aqui, ele fica aqui e eu pego pra cá. É uma diferença boba, mas dá essa diferença. Então, pra não errar, guarda isso, tá? O meu direito é com o fio do começo para a esquerda. E eu vou terminar o meu trabalho aqui também com o fio para a esquerda. Aí, vai dar certinho na hora de fechar, ele vai ficar com essa profundidade aqui, tá? Isso nessa trama, tá, gente? Olha aqui que bonitinho. Que nem ficou, ó, essa daqui, dessa minha bolsa aqui, ela ficou certinha. Ela não deu diferença nenhuma. Ela ficou exatamente igual, ó. Tá? Ficou exatamente igual. Tá bom? É isso. Aí, qualquer dúvida aí, coloquem, como eu sempre falo
das minhas aulas, coloquem a sua assinatura, o final do trabalho, a finalização, como que você vai fazer o modelo, fica a seu critério. Se você quiser também fazer aqui, ó, faz ela, em vez de dobrar assim, faz ela um pouco maior, dobra ela aqui e deixa essa parte aqui como aba. Então, ela fica a carteira, né? Você costura só metade e deixa uma outra parte como aba. Também fica muito bonito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é só me chamar, só entrar em contato comigo. Muito obrigada e até a próxima.